Tudo bem, para dividir aqui comigo esse início de programa, eu chamo a repórter Natália Fruê, do SBT, para falar sobre Tarcísio de Freitas, governo Lula, essas negociações, mas eu começo com você, Natália, perguntando o seguinte. Tarcísio fez um movimento, nesse final de semana, pedindo volta a Bolsonaro. Mas é o seguinte, a turma, os bolsonaristas raiz ali, andam um tanto desconfiados do governador de São Paulo. Natália, você cobriu durante o governo Bolsonaro o Palácio do Planalto, a esplanada dos ministérios, e eu queria conversar um pouco com você justamente sobre esse personagem, que é um personagem que era um personagem mais técnico, depois acabou se mostrando com eficiência administrativa muito forte nos ministérios de Bolsonaro, na esplanada dos ministérios, acabou que se transformou no político, ganhou uma eleição incontestável com o apoio de Bolsonaro, mas sempre com um ar moderado acaba irritando essa base, vamos dizer assim, mais aquecida do bolsonarismo. Muito obrigado aqui, minha amiga, por participar aqui com a gente. Boa tarde para você. Para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Pois então, nesse caso específico de Tarcísio de Freitas, ele, apesar de negar que seja um projeto político, ele está já pensando lá em 2026. Quando ele pensa em 2026, ele enxerga ainda esse país polarizado, dividido entre lulistas e bolsonaristas. E essa divisão aí fica 30% de um lado, 30% de outro. E aí, o governador de São Paulo, que é o maior, o estado mais importante do país, ele vinha fazendo esses movimentos, acompanhando os movimentos, eram movimentos pensados, são movimentos muito pensados antes de ele agir. E aí vieram as cobranças por parte dessa base de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão acostumados com a figura desse líder político, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro, com muito mais incisivo, querendo confronto com os outros poderes, no caso o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, que Bolsonaro considera o principal algoz dele. Então, há esse movimento por parte dessa base mais raiz dos bolsonaristas de cobrar do governador de São Paulo uma postura mais incisiva. E aí isso aconteceu no fim de semana. Também um movimento calculado, porque onde é que estava Tarcísio de Freitas? Na AgriShow, uma das principais feiras do agronegócio no país, com um público extremamente bolsonarista raiz. E aí ele, do alto lá, do ato que aconteceu de apoio para o ex-presidente, ele faz esse aceno, porque sabe também que num cenário de 2026, com Bolsonaro seguindo inelegível, que foi o que determinou o Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio vai precisar do apoio dessa base de Bolsonaro mais raiz. Só que o que a gente percebe do governador Tarcísio e dos seus auxiliares? Sempre esse movimento calculado, porque dependendo o que acontecer até 2026, Tarcísio sabe que não se elege, que não vai conseguir se eleger só com os apoiadores raiz. Vai precisar demonstrar que é um político de centro-direita, mas de centro. Então essa é a preocupação do governador Tarcísio de Freitas, por isso que ele é um morde-a-sopra. Então ele vai lá, faz um gesto para esse público mais raiz, depois faz um outro gesto dizendo que é mais moderado. A gente recorda que teve um ato em que o presidente Lula foi até Santos, em que Tarcísio de Freitas estava no palanque e ele também fez acenos para Lula. Lula tentou 2, 3 vezes, na terceira vez Tarcísio de Freitas acabou interagindo com o presidente Lula. Então Tarcísio ele faz esses movimentos calculados para
garantir que lá em 2026 ele tenha como pedir esse apoio desse público raiz, seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também possa se apresentar como uma figura de centro-direita. O fato é que antes dessa proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez parte do governo Dilma, teve um cargo importante no DENIT, né, que é o Departamento de Infraestrutura ligado hoje é o Ministério, há uma divisão, né, do Ministério dos Transportes, Ministério de Obras, mas é uma autarquia importante que Tarcísio de Freitas chegou a dirigir durante os governos petistas aqui no país, Léo. Natália, eu vou chamar para a conversa a professora Maíra Goulart para falar um pouco aqui sobre esse personagem, o Tarcísio de Freitas. Muito boa tarde, professora. Como vai? Como a senhora vai? A gente estava falando aqui com a Natália, Maíra, justamente sobre esse personagem, que é um personagem, vamos dizer assim, mais discreto entre políticos bolsonaristas, mas, ao mesmo tempo, tem estabelecido uma pauta que é uma pauta mais conservadora, principalmente do ponto de vista na segurança pública, por exemplo. A gente tem visto Tarcísio ali muito duro em relação à política de segurança pública. Queria uma avaliação inicial aqui, Mayra. Quem é esse personagem e qual a estratégia que a gente consegue perceber dos movimentos do Tarcísio de Freitas? Muito boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todas as pessoas que me escutam. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a pergunta é menos quem é o Tarcísio do que quem ele pode ser agora, onde há espaço para que ele construa uma carreira política nesse momento. E a gente percebe que a direita tradicional, que seria uma possibilidade para ele, ela está definhando. A gente tem vários indícios, o mais recente é o fim da janela partidária, e a gente faz um balanço das migrações partidárias em São Paulo e vê que o PSDB, que é esse núcleo aglutinador da direita tradicional, na nossa história recente, vê que ele definhou, ele perdeu todos os vereadores, ou quase todos. Então, não há lugar para se construir, nesse momento, uma carreira política na direita tradicional. O lugar que existe para Tarcísio é na extrema-direita. Daí esse movimento, que ele está de maneira ascendente, de maneira quase uma linha reta, rumo à direita extremista, com acenos direto à família Bolsonaro e intensificando no seu programa de governo, na sua atuação como governador, pautas que são caras a eleitores de extrema-direita, como é o caso do punitivismo como estratégia de combate à criminalidade. Eu volto aqui com você na seguinte questão. Tarcísio não necessariamente será o candidato do Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Isso não porque possa ser hoje o candidato com mais força, afinal de contas é um governador, do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Mas porque, neste momento, se avalia que mais seguro seria deixar Tarcísio em São Paulo. E as movimentações aí, elas vão apontando aí para movimentos de Caiado, Ronaldo Caiado, aqui de Goiás, e também para o Ratinho Júnior, que muita gente considera como um candidato até mais por conta da diferença de idade, e isso deve ser considerado sempre na política. A gente tem a política norte-americana agora, a idade do Biden vem sendo questionada efetivamente, e no caso do Ratinho Júnior teria, vamos dizer assim, a idade seria mais propícia para um candidato ali, para o enfrentamento direto com Lula. O que é que você, Natália, que também acaba tendo muita informação e conversa muito com os políticos de oposição, consegue nos dizer em relação, neste momento, a esse quadro do candidato da oposição?
Pois então, existe um movimento, aquele núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Léo, ainda tem uma esperança de que pode acontecer uma reversão naquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral que deixou Bolsonaro inelegível. Inclusive, alguns auxiliares do ex-presidente, alguns parlamentares da bancada, aquela chamada bancada evangélica, eles ainda apostam, inclusive, de que poderia haver um movimento do próprio presidente Lula para tentar fazer com que Bolsonaro pudesse concorrer, porque é no antagonismo que cada candidatura se alimenta e se retroalimenta, que foi o que aconteceu na eleição de 2022. Eu acho pouco provável que não há movimentos hoje aqui no Palácio Planalto para que isso aconteça, é muito mais um desejo desses auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí isso também torna mais difícil enxergar quem será esse candidato que represente esse público conservador, esse público extremista. Por quê? Porque enquanto Bolsonaro ainda nutre essa esperança, ele não se dedica tanto a nenhuma candidatura desses pré-candidatos que você citou aí, tanto Caiado, Ratinho Júnior e o próprio Tarcísio de Freitas. Se fala até mesmo no nome de Michele Bolsonaro. No PL, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem a avaliação de que Michele Bolsonaro seria a candidata ideal, que é ela que teria como resgatar todo esse capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro e ser competitiva em 2026. Mas aí entra de novo esse fator. Bolsonaro não quer. Bolsonaro diz que Michele Bolsonaro tem que ser candidata ao Senado. Então isso também pode ser um fator que impeça, né, esse público, esse representante dessa direita que surge depois de Bolsonaro, de passar a trabalhar por um único nome. Essa é a grande dificuldade, porque quem é muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro tem a esperança, nutre a esperança de que ele ainda aconteça uma reversão no Poder Judiciário e ele consiga, de alguma forma, ficar elegível. O que não me parece que é o que pode acontecer, porque a gente conversa também com os ministros da Corte Eleitoral, né, do Supremo Tribunal Federal, e até então todas as tentativas do ex-presidente de conseguir algum recurso no judiciário, isso não aconteceu, mas é isso que deixa mais difícil. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda não quer passar esse know-how dele, desses anos e dessa influência que ele exerce neste momento, porque ele quer ele quer aumentar o valor dele e continuar com esses atos que ele vem fazendo pelo país numa tentativa de reverter essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Léo. Professora Maíra, vamos lá. Não estamos aqui em bolsa de aposta, em bola de cristal ou coisa parecida, mas a gente tem que observar o seguinte, por mais que exista esse desejo de bolsonaristas de que o ex-presidente possa concorrer, possa reverter essa situação dele, no cenário de Brasília, é importante a gente falar, a partir do que a gente observa e do que a gente apura, que é improvável, né, uma reabilitação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dito isso, Maíra, quem você acredita, considerando aí Tarcísio, governador de São Paulo, bem avaliado, com chances reais de se reeleger governador, com um futuro ainda mais amplo pela frente a partir de São Paulo e de uma candidatura daqui a 6 anos à presidência da República, e considerando aí Caiado, Natália lembrou Michele Bolsonaro, que é um nome certo aqui para o Senado do DF, inclusive é o desejo do ex-presidente Jair Bolsonaro que a Michele seja candidata ao Senado, porque ele não vê Michele disputando um cargo no Executivo, né, com todo um aparato de campanha para o Executivo, que é uma campanha muito mais dura. Ele acha que ela tem que estar mais protegida e ir para uma eleição mais garantida no Senado, afinal de contas são 2 vagas daqui a 3 anos, né, daqui a um pouco mais de 2 anos aí para a eleição, e também o Ratinho Júnior. Sem bola de cristal, professora, quem na avaliação da senhora tem hoje mais condições de ser esse nome do bolsonarismo, dado o fato de que Bolsonaro
não deve disputar as eleições presidenciais de 2026. Ainda bem que não precisa ter bola de cristal, porque eu ainda não estou trabalhando nesse campo. Mas, numa análise das opções disponíveis, né, a gente tem como variável central a popularidade do governo Lula, né? Conforme essa popularidade estiver se configurando em 2026, eu acho que qualquer definição antes de 2026 vai ser prematura e vai deixar poucos frutos, né? Porque isso vai fazer com que o pré-candidato seja alvo de mais ataques por parte do campo opositor. Dependendo da popularidade do governo e da viabilidade da sua candidatura, vai se colocar a questão se vale a pena ele abrir mão do mandato do maior estado do país e que tem o peso e o PIB de vários países do mundo, né? Proporcional a vários países do mundo, ou se, diante de uma possibilidade pequena de vitória, não é melhor utilizar outros candidatos a governo, outros governadores como candidatos a governo, à presidência da República, que teriam menos a perder, porque não estão no seu primeiro mandato. E, nesse caso, né, quando a gente está falando de Caiado e Ratinho, tem perdas e ganhos para o campo da extrema-direita em lançá-los, né? Porque se por um lado eles têm menos a perder, porque eles não vão rifar a possibilidade de um mandato, por outro, eles controlam estados cuja densidade populacional é muito pequena, ou é menor, muito menor do que a de São Paulo. Em que sentido? O que eu estou dizendo, né? Embora eles tenham uma popularidade muito alta, mais alta até do que a de Tarcísio, eles, e no caso de Caiado muito mais alta, eles governam populações que são pequenas e, portanto, em termos eleitorais, para uma candidatura à presidência da República, aportam um pouco. O que São Paulo pode determinar numa eleição, como determinou em 2022, o Mato Grosso e o estado de Goiás, perdão, não podem fazê-lo. Então, tem esses dois pré-candidatos com essas nuances. E, por um outro lado, Michele Bolsonaro, que tem como ativo o fato de mobilizar a população feminina, que é uma população menos suscetível aos discursos de Jair Bolsonaro, e, portanto, que tem votado proporcionalmente menos nele quando comparado aos homens, mas que, por outro lado, em virtude disso mesmo, né, é uma população que incorpora alguns componentes de misoginia no seu discurso. Então, podem ter mais dificuldade, estou dizendo agora em termos gerais, o campo da extrema-direita, em votar numa mulher para presidente da República. E, por um outro lado, a Michele, ela é muito útil para uma interlocução com classes populares, sobretudo aquelas que são evangélicas, mas para articular, fazer uma frente ampla que envolva segmentos do mercado financeiro e das elites tradicionais, ela já tem menos trânsito do que Tarcísio teria. Então, para mim, a variável central é a popularidade do governo e, principalmente, a popularidade dividida por segmentos. Porque se houver um flanco muito grande nos segmentos populares para um crescimento de uma candidatura, eu acho que a Michele pode ser uma boa aposta, ainda que a revelia do próprio Jair Bolsonaro, que não se vê favorável a estimular sua própria esposa a seguir rumo a uma candidatura presidencial.